Mais um caso de violência, o dono de um bar foi morto durante a madrugada em Rio Claro. A polícia suspeita que o crime seja um latrocínio, que é o roubo seguido de morte. Felipe Pereira, mais uma vítima da violência, hein, Felipe? Pois é, viu, Rodrigo? Essa morte que é investigada aí pela Polícia Civil de Rio Claro, a possibilidade, Rodrigo, é de ser um latrocínio, que é o roubo seguido de morte. Mas a polícia segue ainda investigando esse caso, porque esse comerciante, proprietário desse bar, o Edélcio Bispo de Moraes, de 60 anos, foi alvejado com 2 tiros na região do tórax. Isso aconteceu ontem no bar dele, que fica na Avenida 7, no Jardim das Palmeiras, em Rio Claro. De acordo com a Polícia Militar e com moradores ali também da região, o dono tentou reagir a essa tentativa de assalto. O homem, Rodrigo, estava no bar jogando em uma máquina de caça-níquel quando teria anunciado esse assalto. O dono do bar reagiu com um pedaço de pau, mas aí acabou atingido pelos 2 disparos. O Edélcio chegou a ser levado para a Santa Casa de Rio Claro pelos próprios familiares, passou por cirurgia, mas não resistiu aos ferimentos e morreu lá mesmo no hospital. O autor foi reconhecido em um pronto atendimento do bairro Cervezão e vai ser encaminhado para as autoridades policiais. Ele está internado, está em observação médica, melhor dizendo, por causa de um corte na cabeça. Ou seja, já foi identificado, pelo menos já foi reconhecido, já está nas mãos da polícia e não falta muito tempo para esse caso ser esclarecido não, viu, Rodrigo? Mas precisa ser esclarecido logo, né? Precisa ser esclarecido logo. É uma pena, né? Porque as pessoas perdem as suas vidas de maneira gratuita, né? Por absolutamente nada. A vida não vale mais nada na mão desses criminosos que matam por diversão. Matam por diversão. Aí depois tem gente que quer passar a mão na cabeça de bandido. Tem gente que quer defender bandido. E a família de quem perde um ente querido? E a família de quem perde um pai de família, perde aí um pai, um irmão, um filho? E essas famílias, como é que ficam? Sabe? Ah, mas não pode matar o preso. Ah, não pode botar a mão no preso. Ninguém está falando que tem que espancar. Nós queremos punição. Queremos leis que sirvam de exemplo para combater a impunidade. É isso que a gente pede todo santo dia. É isso que a gente pede todo santo dia. E enquanto eu tiver forças e oportunidade para isso, eu vou continuar pedindo. Vou continuar pedindo. Ah, faça-me o favor, hein? Faça-me o favor. Olha, daqui a pouquinho informações sobre o apagão aqui em Campinas. O Ney pode mostrar imagens da cidade de Campinas. Um apagão atingiu várias regiões aqui de Campinas, cidades da região também, moradores sem energia elétrica. Eu recebi várias manifestações no Facebook de gente sofrendo com a falta de energia elétrica. Para mim, o pior não é ficar sem energia elétrica. É que foram várias interrupções e aí vem aquele pico de energia quando a luz é religada. E nesse pico, meu camarada, é que é perigoso, viu? Tem gente que perde eletrodoméstico, tem gente que perde eletrônicos, isso é perigoso demais, demais. Daqui a pouquinho nós vamos trazer detalhes. Parece que a CPFL soltou a nota aí, não é, Felipe? Parece que a CPFL soltou a nota. Quero ver o conteúdo dessa nota, se explica alguma coisa. Daqui a pouquinho o Felipe vai falar com a gente aqui sobre essa nota. Um homem foi preso em Campinas. Tudo começou com uma moto sem placas. Ela estava no quintal da casa dele. Aí os policiais encontraram, na verdade, além da moto, uma espingarda calibre 12. Bonzinho, hein? A Karina Rica traz os detalhes pra gente. Tá no ponto aí, deixa eu ver. Olho na notícia. Roberto Leite de Souza, de 18 anos, foi preso dentro de casa no Jardim Monte Cristo. Debaixo da cama dele foram encontrados escondidos dentro de uma bolsa R$260, um celular, munição e esta espingarda de calibre 12. A polícia chegou até o jovem durante um patrulhamento de rotina. Na garagem da casa dele estava estacionada uma moto sem placa, o que chamou a atenção dos policiais. Nós fomos verificar essa motocicleta quando encontramos a porta entreaberta e esse indivíduo que está preso estava no interior da residência. Ele nos disse que a moto era de leilão e que havia pago R$1.500 na moto. Roberto já tinha sido detido quando menor por receptação de veículo. Desta vez, ele deve ficar preso por porte ilegal de arma. Olha, o cara tinha uma 12 em casa, velho. Uma 12. O que ele ia fazer? Ia para uma festa de aniversário cheia de criança? Ia se divertir lá,
numa festinha de criança? Lógico que não, né, velho? Quem tem uma 12 dessa em casa, alguma coisa tá querendo. Alguma coisa tá querendo. Até porque despertou a atenção dos homens do BAEP, o Batalhão de Ações Especiais de Polícia, da Polícia Militar aqui em Campinas, e que está botando para quebrar. Parabéns ao BAEP, parabéns à Polícia Militar, trazendo a sensação de segurança de volta para o cidadão aqui de Campinas, e é isso que a gente precisa, né? Dentro da lei, dentro daquilo que é especificado no treinamento da polícia, né? Dentro da lei, mas trazendo de volta a segurança que a população queria. Parabéns ao BAEP, parabéns à Polícia Militar agindo, né, de fato para poder garantir essa nossa segurança. Quem dera a gente tivesse o mesmo investimento que a Polícia Militar está tendo na Polícia Civil, porque está faltando investimento na Polícia Civil, né? Infelizmente, os policiais civis estão abandonados no estado de São Paulo, abandonados aqui em Campinas, falta gente. Mas nós estamos criando delegacia, verdade, criou delegacia. Não tem gente suficiente para atuar na nova delegacia. É uma realidade que o próprio governador já admitiu aqui pra gente em entrevista ao Brasil Urgente, dizendo que até o fim do ano vai repor esse quadro. Tomara, nós estamos acompanhando e ninguém esqueceu. Ô Felipe, falta de luz, apagão em Campinas, várias regiões atingidas, não só em Campinas, algumas cidades também sofreram com essa falta de energia elétrica e até que enfim a CPFL se manifestou, hein, Felipe? Pois é, Rodrigo, depois de quase 1h30 do início desse apagão aqui na cidade, aqui na região de Campinas, a CPFL enviou uma nota à imprensa, vou até ler aqui na íntegra. A CPFL Paulista informa que um problema originado em uma subestação da empresa de geração e transmissão de energia Furnas interrompeu o fornecimento de energia elétrica a partir das 2h49 da tarde de hoje para parte dos clientes na região de Campinas. A nota diz também, Rodrigo, que a maioria das unidades atingidas teve o serviço restabelecido rapidamente. O fornecimento de energia encontra-se normalizado nesse momento. Falta de luz que atingiu até também os distritos policiais, viu, Rodrigo? A gente teve a informação de que o sistema de registro de boletins de ocorrência foi prejudicado também por causa da falta de luz aqui na nossa região. E ó, a chuva não tem nada a ver com a história, hein? A chuva não tem nada a ver com a história. A chuva está chegando agora. Quando esse apagão aconteceu, pelo menos aqui na região de Campinas não tinha chuva, né, Felipe Pereira? Não, na hora 2h49 da tarde não tinha chuva. Tinha até um pouco de sol aqui na região. Olha a imagem ali que o Ney está mostrando pra gente, tem até raio, tem trovão, chuva forte se aproximando de Campinas, exigindo atenção redobrada e continua chovendo naquele mesmo ponto que a gente mostrou aqui na abertura do Brasil Urgente, agora de maneira mais intensa, hein? Agora de maneira mais intensa, eu marquei por causa dos prédios aqui, região do Ouro Verde ainda com chuva, atenção você de Campinas, porque a chuva está chegando com forte intensidade. Infelizmente, chuva que está provocando até destruição aí com essas enxurradas e tal, mas que não tem sido suficiente para melhorar a condição da água. Uma pena, né? Uma pena. E várias pessoas se manifestando no Facebook, facebook.com/rodrigo.salomão.790, sobre a falta d'água, sobre a falta de energia elétrica e também dos problemas tratados aqui no nosso Brasil Urgente. Pode vir comigo aqui, tem um caso que é terrível e que, sinceramente, me deixa muito preocupado. Muito preocupado, né? É a maldade incutida na ação desses bandidos, criminosos, perigosos, soltos por aí. Olha só o que acontecia lá na cidade de Indaiatuba. Criminosos invadiam residências e torturavam as suas vítimas. Sabe o que eles faziam para torturar as suas vítimas? Eles davam choques elétricos nas suas vítimas. 2 foram presos hoje. Mas essa operação não começou hoje, não. Começou lá atrás, o Rafael Gnipper é quem conta pra gente. Olho na notícia. Tem aí a reportagem do Rafael Gnipper? Rafael Gnipper acompanhou esse caso, né? Acho que faz umas 2 ou 3 semanas, não é, ô Felipe? Lá... Os criminosos já haviam sido identificados em uma ação conjunta da Polícia Civil e da Guarda Municipal lá da cidade de Indaiatuba. E hoje a Polícia Civil cumpriu novos mandados de prisão. Eu quero relembrar o caso que o Rafael contou pra gente, só para vocês entenderem a periculosidade desses criminosos. Bandidos extremamente perigosos e soltos por aí. Olho na notícia.
Aparelhos eletrônicos, perfumes, celulares, entre outros produtos, foram localizados em residências no bairro Jardim Califórnia, Jardim Santa Cruz e Vila Costa e Silva, todos em Indaiatuba. Os objetos seriam produtos de roubo que aconteceram este mês na cidade por uma quadrilha especializada em assaltos a residências. A gente está em operação aí para cumprir alguns mandados que foram deferidos ainda na data de hoje. De alguns endereços que nós recebemos as suspeitas aí que seriam dos autores de alguns roubos à residência que estão fazendo na cidade de Indaiatuba na última semana. Indivíduos aí de alta periculosidade que atuam de forma violenta contra as vítimas. Em alguns endereços aí, como nesse aqui de agora, a gente logrou êxito em localizar alguns dos produtos que foram objetos dos roubos em algumas dessas residências. Os pertences foram reconhecidos pelas vítimas. Valdir de Souza, de 37 anos, Guilherme Machado, de 20 e outros 2 homens que tiveram identidade preservada foram presos em flagrante. Todos os boletins de ocorrência indicam pelo menos 4 a 5 indivíduos armados, alguns deles mascarados, agindo de forma violenta, então tudo indica aí que, pelo modus operandi, trata-se de uma associação criminosa aí irregular para a prática dos crimes de roubo à residência. A polícia vai investigar a participação de cada um dos criminosos nos crimes. Primeiramente, nós vamos submetê-los a reconhecimento pessoal por parte das vítimas, que se reconhecê-los vão ser indiciados pelo crime de roubo, ou não, pelo menos ele estava na posse dos produtos roubados, vai ser indiciado por receptação. E o trabalho não parou naquela ocorrência ali que você viu, né, há cerca de 3 semanas, porque hoje a Polícia Civil de Indaiatuba voltou às ruas, prendeu mais pessoas suspeitas de integrar essa quadrilha que agia com extrema violência, até dando choque nas vítimas. Faça-me o favor, hein? Faça-me o favor, crueldade total. Andréa Marques acompanha, olho na notícia. Essa é a segunda parte da ação para desmantelar a quadrilha. Hoje foram presos Mike Wellington Oliveira de Souza e Ricardo Bueno Sapienza. Os 2 são apontados pela polícia de fazer parte do bando que invadia casas em Indaiatuba, em outras cidades da região. Sempre rendendo a vítima no momento que ela estava adentrando na residência ou que eles percebiam que ela estava do lado de fora e havia oportunidade de ingressar com ela no interior da residência, mantinham todas rendidas enquanto outros membros procuravam os objetos de valor. A quadrilha agia de forma violenta e extremamente cruel. Além de invadir as casas armados, os bandidos usavam uma máquina de choque para torturar as vítimas. Por causa disso, um idoso passou mal. Um senhor de aproximadamente 60 anos, de nacionalidade austríaca, inclusive, foi rendido e durante o roubo acabou tomando uma coronhada na casa, desmaiou, acabou ficando desacordado durante o roubo, o que demonstra aí a violência desses elementos que justifica que eles se mantenham presos aí até o final do julgamento. Segundo a polícia, Ricardo era o mais violento. No fim do mês passado, outros 3 assaltantes foram detidos. As prisões aconteceram graças ao rastreamento de um celular de uma das vítimas. Com os criminosos estavam aparelhos eletrônicos, perfumes e joias. O grupo era especializado em roubar casas de alto padrão. Eles procuravam residências que, pelo seu exterior, ou que eles tinham conhecimento de alguma forma, que ali haviam coisas de valor econômico. A polícia acredita que pelo menos 5 casas foram invadidas pelo bando. Algumas vítimas reconheceram os criminosos. Um 6º integrante ainda está sendo procurado pela polícia. Olha, o Edson Silva está ao vivo comigo porque a polícia de Campinas localizou um suspeito de atacar caixas eletrônicos, aliás, crimes recentes aqui na região. Edson Silva, um homem preso e a DIG, a Delegacia de Investigações Gerais de Campinas, continua procurando outros suspeitos, hein, Edson? Exatamente, Rodrigo. Uma boa tarde. Foi preso o Jailton Barbosa Teixeira, de 18 anos. Ele foi localizado em Sumaré. Ele é suspeito de atacar uma agência do Banco Itaú em Vinhedo no último dia 2. Na ocasião, ao menos 10 bandidos teriam participado do crime. Um dos carros usados pelos criminosos foi flagrado pelo sistema de monitoramento da cidade e, com base nisso, policiais da DIG aqui de Campinas passaram a monitorar o veículo, um Gol Prata. Esse carro tinha sido alugado pelo suspeito, que agora está preso aí e a polícia investiga os demais integrantes desse bando, Rodrigo. Os caras alugavam carro para roubar, ô Edson? Exatamente, um carro alugado, tá vendo como crime tem uma certa organização, né? Mas a tecnologia também tem ajudado a polícia a descobrir essas falhas, né? Que o criminoso aí sempre deixa. E um acabou preso e a polícia está investigando os demais, Rodrigo. O Edson Silva falando ao vivo aqui na tela da Band. Os homens da DIG
a Delegacia de Investigações Gerais de Campinas tirando das suas esse criminoso. E ó, se você tiver informação aí sobre os outros integrantes do grupo, da quadrilha, pode entrar em contato com a polícia, viu? 181-3236-3040, denuncie e ajude a polícia a localizar os criminosos, faça a sua parte, viu? Porque tem mais bandido envolvido com essa quadrilha. Obrigado, Edson Silva, vem comigo aqui. A Carla Ramil está ao vivo na Delegacia da Infância e Juventude aqui em Campinas, acompanhando o desenrolar da fuga daqueles 8 menores que agrediram funcionários não é FEBEM, né? É Fundação Casa. Mudou o nome, mas para mim continua a mesma meleca. Continua a mesma meleca. Os agentes da Fundação Casa agredidos, menores de altíssima periculosidade, né? Agrediram esses funcionários. Eu sinceramente, tenho muita preocupação com a integridade dos funcionários. Não é possível. Para bandido do presídio, né? Para bandido que está em penitenciária, não tem lá escolta com gente armada, com esse tipo de coisa. Por que não bota gente especializada para acompanhar esses menores, hein? E coloca esse tipo de gente nessa situação? Hein? Ah, brincadeira. Eu tô esperando vocês colocarem a Carla Ramil aqui, ô Felipe Pereira. Deixa eu ver a Carla Ramil ao vivo, da Delegacia da Infância e Juventude. Ô Carla, é uma situação terrível. Você disse agora há pouco que inclusive um dos funcionários segue internado, né, Carla? Olha, Rodrigo, eu estou aqui com o pessoal do sindicato que representa, né, os trabalhadores da Fundação Casa, e eu tive a informação de que ele acabou de ter a alta da Unicamp. Graças a Deus. Acabou de ter a alta, então ele era o único que estava internado, mas todos os 3 agentes e também o motorista da van ficaram feridos porque eles foram obrigados a pular do carro em movimento, né, durante a fuga dos adolescentes que tinham ido à cidade judiciária para prestar depoimento, né, foi uma série de audiências, e na volta 2 deles foram liberados, né, pelo juiz, e os outros 8 deveriam retornar para a instituição. Só que no meio do caminho, né, na rodovia Dom Pedro, eles conseguiram render os vigias e, segundo um depoimento de um dos jovens que se entregou hoje à tarde aqui na Delegacia da Infância e Juventude, um dos menores teria reclamado que a algema, né, estava muito apertada. Então, quando um dos agentes foi poder afrouxar, né, esse equipamento de segurança, eles conseguiram, então, fazer essa ação, renderam os vigilantes, renderam também o motorista, que foi até enforcado com a algema, né, para poder liberar o veículo, e eles fugiram. Lembrando, né, Rodrigo, que eles são adolescentes, eles não têm carteira de habilitação, mesmo assim, fugiram com o veículo que ainda não foi encontrado pela polícia, Rodrigo. Ô Carla, o pessoal do sindicato concorda com o que eu estou dizendo aqui? É preciso estabelecer uma nova maneira de transportar esses adolescentes, porque eu, sinceramente, fico extremamente preocupado, cara. Nós estamos falando de menores, ainda que haja o tal do Estatuto da Criança e do Adolescente, com o qual eu não concordo, já deixei isso muito claro aqui. Ele é muito bom para preservar adolescente vítima de alguma coisa. Agora, quando o adolescente se transforma num verdadeiro criminoso, ele simplesmente transforma esse adolescente em algo intocável. Ao contrário do que acontece ao redor do mundo. Aí esse adolescente mata, tira a vida de um pai de família, né, agride funcionário público e simplesmente se passa a mão na cabeça desses adolescentes, porque eles são menores de idade, e aos menores de idade não se pode imputar crime. Ah, já cansei disso aí, viu? Tá faltando escolta especializada, Carla Ramil. Porque se para bandido lá na penitenciária, assassino, chefe de quadrilha, tem escolta armada, tem camburão para transporte, por que no caso dos adolescentes infratores, muitos deles assassinos, muitos deles criminosos de altíssima periculosidade, tem que expor esses funcionários dessa maneira, ô Carla Ramil? Esse é justamente o pedido, né? Sobre isso que eu conversei com o presidente do sindicato, o Aldo Antônio, né? Sobre a necessidade dessa escolta. Inclusive, vocês vieram, né, de São Paulo para cá, Aldo, para hoje poder conversar com os trabalhadores, principalmente com os que foram vítimas desses adolescentes ontem. E a necessidade da escolta é o que vocês mais buscam, né? É um pedido para o Estado para que isso possa acontecer. Exatamente. Nós temos a dificuldade em algumas localidades de ter essa escolta. É uma falha do Estado. O Estado devia colocar as escoltas acompanhando, porque são menores, que nem disse o Rodrigo, de alta periculosidade, alguns, né? Principalmente da CIP, ali, que são menores que você não conseguiu ainda saber o grau dele com intensidade, que ele está há pouco tempo
no regime socioeducativo. E então é interessante, né, que o Estado coloque, São Paulo tem esse acompanhamento, essas escoltas, e também o seguinte, não pode, é inconcebível você ter 10 adolescentes, né? Exatamente. 10 voltaram 9 adolescentes numa van só, né? Com 3 trabalhadores. Exatamente. Quer dizer, não tem como você controlar isso tudo, né? Com 3 trabalhadores. Então precisa ter mais funcionários. É outra falha do Estado, que paga mal o trabalhador da Fundação Casa, né? E não abre pouco concurso, né? Precisava aumentar muito o número de trabalhadores. Carla Ramil. Oi, pode falar, Rodrigo. Nós estamos falando, eu concordo com o que disse aí o presidente do sindicato, porque nós estamos falando de adolescentes. Os caras têm 17 anos, mas parece que tem 20, 25. Gente forte, né? Gente trabalhada lá na musculação. Gente que se pega um coitado que nem eu no meio do caminho, arrebenta. Se bem que eu vou falar a verdade para você, que se for comigo, o negócio é diferente. Mas, infelizmente, né, nós estamos falando aí de uma falha gravíssima, na minha opinião. Uma falha gravíssima. Você colocar essa quantidade de adolescente, com histórico de violência, dentro de uma van com 3 funcionários e um motorista, o que os funcionários vão poder fazer? No momento da rebelião ali. Eles estão desarmados. Ainda que os menores estivessem algemados, como me parece estavam, né? Ainda que algemados, eles já demonstraram aí que são capazes de uma crueldade enorme. De uma crueldade enorme. Agora, eu queria perguntar para o presidente do sindicato, que é muito mais gabaritado do que eu para poder falar sobre isso, se ele acha que realmente a Fundação Casa hoje consegue recuperar um adolescente infrator. Antes de eu concluir essa pergunta, eu quero dizer que eu não tenho nada contra o trabalho dos funcionários. Muito pelo contrário, já testemunhei e vi o esforço de psicólogos, agentes, profissionais que ali trabalham na tentativa de recuperar esses adolescentes. Mas não é muito pouco que é oferecido para recuperar esses adolescentes? Eu recebi agora há pouco uma mensagem aqui, até respondi, é um agente de uma Fundação Casa aqui da nossa região, e ele estava dizendo o seguinte: Salomão, esses infratores ficam o tempo todo dentro da unidade, planejando crimes do lado de fora e não têm vergonha, nem se intimidam em dizer que estão prontos a voltar a cometer esses crimes, o presidente. O que o senhor pensa sobre isso? Olha, com a análise de recuperação, existem unidades que a gente consegue fazer sim a recuperação. Essa é a finalidade de nós, agentes de apoio socioeducativo, devolvermos para a sociedade o adolescente recuperado. Evidente que nós precisarmos, a gente encontra adolescentes recuperados. Por quê? Porque há um trabalho dificultoso, mas o trabalhador da Fundação, ele tenta fazer isso, a finalidade dele é essa, né? E ele tenta fazer, e resultado tem sim, é difícil, lógico que você tem adolescentes irrecuperáveis, né? Lá no meio nós temos esses de alta periculosidade, mas o trabalho que o trabalhador da Fundação faz é tentando devolver para a sociedade esses adolescentes recuperados. Carla Ramil, tem gente ainda sendo procurada, né? Rodrigo, eu não consegui te ouvir. Você pode repetir, por favor? Tem gente sendo procurada ainda, parece que nem todo... aqui, eu não estou te ouvindo nesse momento. Tudo bem, então daqui a pouco a gente volta com a Carla Ramil ao longo da programação. Tem gente sendo procurada, nem todos os adolescentes foram localizados, parece que só um, né? Só um se entregou porque a mãe não concordou com a ausência dele lá da Fundação Casa. Estamos estourados pra caramba, vamos pro intervalo, a gente volta já.